Oi pessoal, sejam bem-vindos à SMV20, a Semana de Marketing e Vendas para Startups e Empresas de Tecnologia, uma iniciativa da Clint em parceria com a Distrito e a Darwin Startups. Eu sou a Roberta Silva, e vou estar aqui ao longo da semana mediando os bate-papos da trilha de Customer Success. Antes de apresentar os nossos convidados e iniciarmos o bate-papo, eu quero lembrar vocês que vai rolar um sorteio de um ingresso para o Digitalks Expo 2020, uma mentoria exclusiva com a Sales Hackers na área de CS e vendas e também uma mentoria comigo para a sua área de CS através da consultoria de sucesso. Para participar é bem simples, basta fazer um stories no seu perfil do Instagram, mostrando que você está assistindo aqui a SMV, usar a hashtag SMV2020 e marcar a página da Clint e dos parceiros, Digitalks, Sales Hackers e a Hubs. O sorteio vai rolar na sexta-feira, às 19 horas, no Instagram da Clint mesmo. E agora, vamos pro papo! Oi pessoal, mais um episódio aqui começando, ou mais uma gravação começando, mais uma aula para você começando. E hoje eu estou super bem acompanhada para a gente conversar um pouquinho sobre treinamentos, hierarquia de uma área de CS. João, por favor, se apresenta para a gente. Legal, primeiramente obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui, poder sempre compartilhar um pouquinho aí do conhecimento que a gente tem. Meu nome é João, também conhecido como Joãozinho. Sou um profissional de CS apaixonado por gente, encontrei aí na liderança e no CS uma forma de trabalhar com gente nesses dois lados, hoje como coordenador da área de CS do cliente na Geek Hunter. No meu início de carreira, na verdade, eu fui um pupilo da Hobbs, né? Para quem não sabe, eu trabalhei com a Hobbs, foi ela que me treinou na área de CS do cliente, e logo que eu fui efetivado, eu participei da expansão aí de alguns times de CS, ajudando muito a treinar as pessoas e a montar processos que permitissem essa escala. Isso me permitiu também passar pela área de vendas como treinador. Lá eu consegui entender um pouquinho melhor sobre como algumas técnicas de venda, algumas técnicas de treinamento podiam ser aplicadas também em CS, e depois eu voltei para a área de CS para aplicar um pouquinho isso lá dentro também. Entendi como que isso podia ajudar a escalar times, mas também fazer com que times, sem trazer novos colaboradores, pudessem ganhar mais eficiência. E depois, mais recentemente, fui também líder da área de experiência do cliente, onde trabalhei mais perto com o time de suporte e tocamos alguns projetos para expandir ali um pouquinho mais o alcance do time em relação ao contato Tech Touch. Tá vivendo 25 anos em um, mais ou menos. Estamos vivendo 25 anos em 3 anos ali. Sim, é bem por aí mesmo. Bom, essa vida de CS ela é realmente bem acelerada. E conforme a gente vai vivenciando essa questão de dia a dia, a gente percebe que dá para processualizar sim, que tem hierarquização sim. Exato. Claro que a cultura da empresa tem tudo a ver com isso, porque tem empresa que tem uma cultura horizontal, empresa com cultura vertical, isso influencia. Mas falando especificamente de CS, como que tu está enxergando um pouquinho desse mercado de vamos hierarquizar, vamos processualizar? O que é a tua visão hoje desse processo? Legal. Eu acho que independente daquilo que a gente trabalha, um pouco de organização não faz mal a ninguém. E principalmente quando a gente fala de um universo de startups ou de empresas que estão crescendo muito rápido, a gente conseguir organizar as coisas não só permite com que a gente coloque mais pessoas lá dentro, de uma forma com que as coisas rodem melhor, mas com que a gente consiga deixar as coisas mais eficientes também. Então eu acho que não existe uma fórmula mágica, eu acho que muitas vezes a gente vem falar de framework, mas o framework para CS ele é um pouquinho complicado, a gente fala de colaboradores diferentes, tamanhos de empresas diferentes, perfis de clientes e produtos diferentes também, mas dentro de cada estrutura dessa, dentro de cada operação dessa, eu acho extremamente essencial a gente conseguir trabalhar com dados também, mas não falando agora de dados, a gente conseguir trabalhar com processos. E quando a gente consegue processualizar e organizar bem as coisas, além de escalar, a gente consegue estar sempre melhorando, porque em cima dos processos a gente consegue analisar melhor os dados para encontrar os pontos de melhoria. Então, CS é muito legal a gente descobrir como as coisas acontecem, como as coisas têm que ser feitas em cada operação diferente. Dá para utilizar alguns frameworks, apesar de não ser tudo framework, mas um processo para conseguir escalar e conseguir sempre encontrar os pontos de melhoria, eu acho que é sempre essencial da gente fazer sim. Boa. Nessa questão de framework que você citou bastante até pra gente, tem algum modelinho hoje, padrão, de como é estruturada uma área de CS? Eu acho que não existe um modelinho padrão para uma área de CS, mas existe sempre aquela pirâmide clássica do nível estratégico, tático e operacional. De novo, falando de universo de startups, pode mudar muito a área de CS com mais de 100 pessoas, a área de CS com 3 pessoas, a startup com 10 pessoas, então isso muda muito.
e muitas vezes o estratégico e o tático eles estão concentrados na mesma pessoa, seja o diretor, seja um coordenador ou seja até mesmo o CEO. Mas eu acho que conseguir rodar num modelinho ali em que pelo menos tenha um líder para 7, 8 pessoas, isso é essencial. E isso vai depois entrando com supervisores, entrando num outro nível de coordenadores e tudo mais. Mas acho que conseguir trabalhar assim, conseguindo separar o estratégico, o tático, o operacional, em alguns modelos estratégico e tático juntos, é uma boa forma de se trabalhar. E quem faz o que dentro do CS? E quem faz o que dentro do CS? Legal. É muito comum na área de CS todo mundo começar fazendo a mesma coisa, né? Tem até algumas vezes que eu já não acho que é uma coisa tão correta, que colocam de repente um estagiário para estruturar toda uma área de CS dentro de uma empresa que não está de fato vivendo com essa cultura. Eu não acho que o problema esteja na pessoa ser estagiária. Tem muitos estagiários, eu também já fui, que trabalham muito bem. Maravilhoso. Mas confiar que uma pessoa ali vai conseguir fazer tudo isso e trazer todo o foco para o cliente, acho que está errado. Eu acho que isso tem que vir também do CEO e tem que vir dos diretores e tudo mais. Mas é muito comum começar ali com uma pessoa, todo mundo começar fazendo a mesma coisa, falando com o cliente. Eu acho que não precisa se desesperar com isso logo de início, tá? Não está errado, não está certo, mas é o que dá de ser feito logo de início. Mas acho que entendendo e ganhando maturidade com isso é importante. No momento em que começa com todo mundo fazendo consultoria ao cliente, depois conseguir entender quem são os consultores, conseguir separar depois quem vai ser o suporte e trabalhar de forma separada quem vai fazer o contato proativo e o contato passivo, né, para conseguir trabalhar, organizar isso de uma forma melhor, é importante. E uma coisa que eu aprendi a dar muito valor também é ter uma área de Ops, né, de operações dentro do sucesso do cliente, porque ter alguém que vai entender melhor sobre o processo e vai entender melhor até mesmo a linguagem de dados para conseguir criar dashboards e conseguir criar acompanhamento de dados de forma mais consistente é extremamente importante. É aí que entra aquilo que eu estava falando antes, de ter processo bem definido, mas ter métricas em cima para conseguir encontrar os pontos de melhoria. Então, acho que ter os consultores, ter ali uma parte de suporte que consegue separar o ativo do passivo e ter alguém que vai ajudar a entender os dados do processo é extremamente importante. E eu vi que não só a pessoa de Ops ela é suportiva, mas ela também pode se tornar quase uma conselheira da turma de lideranças, porque às vezes bate uma dúvida, cara, será que a gente está fazendo isso e está dando mais resultado ou isso está dando mais resultado? E tem alguém ali do teu lado que está o tempo inteiro olhando para esses dados e ele vai falar, ó galera, pelos dados eu estou vendo e os dados estão dizendo, isso aqui a gente está fazendo está trazendo mais resultado. Então não é só um suporte, é realmente alguém que vai te dar ali algum tipo de ajuda para refletir nas questões mais estratégicas também. Olhando muito para essa questão de informação gerada a partir de dado. Exato. E alguém que está olhando para isso o tempo inteiro acaba tendo um insight que quem está só no operacional ali fazendo não tem, às vezes, tempo de olhar também, porque está no operacional, não está fazendo a parte estratégica. Tem esses 3 níveis que você falou de divisão de trabalho. Acho que muito se divide entre as pessoas do time em setores ou áreas um pouco diferentes. E a gente tem visto um comportamento dentro da área de CS que é separar um pouquinho o que é o suporte, do que é a gestão de carteira, do que é a implantação. Então, essa divisão, ela está concisa? Tu acha que é isso que o mercado está fazendo? Existe essa separação mesmo ou isso também é de empresa para empresa? Eu vejo uma tendência muito grande a isso acontecer. Eu acho que em muitos modelos faz bastante sentido também, porque aquela interface entre CS e vendas em que acontece ali toda a implantação no meio, muitas vezes ela é um pouco complicada. Não só pela interface entre as duas áreas entre si, eu acho que elas podem até ser simples em muitos dos casos e em alguns casos começa complicado, mas aprende a facilitar. Mas existem algumas operações em que a implantação é muito estratégica também e existe uma parte muito técnica. Então, em muitos modelos eu acho que sim, faz bastante sentido estar separado, ter ali um pessoal que consegue fazer mais essa interface bem feita e consegue lidar melhor com essas questões técnicas que algumas áreas de implantação necessitam, alguns produtos por serem mais complicados, por demorarem mais tempo até se alinhar com a operação de cada cliente ali, que é de uma forma mais distinta, acaba demorando e exigindo mais tempo. Mas existem alguns outros modelos que os produtos são um pouco mais simples, que eu acho que isso não é extremamente necessário. Então, de novo, não é uma regra, né? Mas em muitos momentos, quando a operação
ela tem um certo nível de complexidade ali para o cliente conseguir começar a rodar com aquele produto e conseguir adaptar o produto à realidade de cada um dos clientes, essa área de implantação separada ali da área da consultoria em si acaba fazendo mais sentido, sim. Bacana. E isso tem a ver também peculiaridade de pessoas dentro desse cargo, né? Se eu tenho profissionais distintos, como você citou, às vezes a implantação ela é extremamente técnica. Então a pessoa que vai fazer a gestão dessa conta depois, talvez ela não precise ser tão técnica, ela possa ser mais vivencial de uso de dia a dia de produto do que essa pessoa que vai instalar. Exatamente. Como é que é essa relação de pessoas diferentes para coisas diferentes? Legal. Isso existe também em relação à consultoria e suporte muitas vezes. E dentro do próprio suporte, às vezes você tem níveis de complexidade diferentes. N1, N2, N3, onde vai aumentando a complexidade e você tem que, em níveis diferentes, ter pessoas mais técnicas ali e muitas vezes pessoas consigam se comunicar de forma mais clara com o time de engenharia. Que aí, se a gente para ver ele dentro de uma área de sucesso, lá para o time de engenharia, a gente já tem conhecimentos e experiências totalmente distintas, assim, né? Então é importante entender qual que é o perfil de cada uma dessas pessoas e não achar que só porque está dentro de uma área de sucesso do cliente, todas as pessoas têm que ter só a habilidade de se comunicar, né? Porque se comunicar pode trazer uma experiência muito boa, mas às vezes não vai trazer o resultado necessário. Então, às vezes, além de conseguir se comunicar, precisa ter conhecimentos técnicos, que às vezes vai até uma questão mais de programação, de desenvolvimento, para conseguir fazer a implantação de um produto que seja um pouco mais complexo. Em alguns casos, até trazer um suporte mais próximo de alguém que de fato seja de engenharia de produto. Se é um produto que é um pouco mais complicado, essa área de implantação já tem um contato mais próximo com essas outras áreas ainda mais técnicas que conseguem dar esse suporte de forma mais concisa ali. Bacana. E a gente está falando aqui mais direcionado para empresas de tecnologia, né? E tem ainda a questão de hardware. Né? A gente está vivendo hoje a era software, mas ainda tem muita empresa que precisa passar um cabo, instalar alguma coisa, estar lá fisicamente. E já é um perfil diferente de profissional também que eu tenho que treinar. Sim, sim. Isso me deixa um pouco mais curiosa ainda com relação a essa visão que as pessoas têm de que CS é um bom atendimento. Não é? E se limita a isso. E se limita a isso, né? E se limita a isso. Né? Então a gente tem N perfis de pessoas para executar atividades diferentes e a gente começa a preparar essas pessoas. Exatamente. E aí a gente entra na sua menina dos olhos, que é o treinamento. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente dessa preparação de time. Legal. Para mim tem uma coisa em comum aí entre treinamento e CS. Às vezes a gente acha que o consultor é a pessoa que tem que atender bem o cliente, apenas isso. E às vezes a gente acha que o treinador é a pessoa que tem que saber tudo o que está sendo ensinado, que é a pessoa que tem que ser a detentora de todo o conhecimento. Na verdade, em muitos dos casos, o treinador ele funciona como alguém que organiza agendas. Então, sabendo que eu preciso de certa competência para tal profissional, eu busco não em mim toda a verdade e todo o conhecimento, mas eu busco as pessoas que tenham aquele conhecimento para colocar na agenda daquela pessoa que vai ter que aprender sobre tudo aquilo ali. Então, se eu vou treinar alguém que precisa de um conhecimento mais técnico, não necessariamente eu preciso aprender a codar, se ele vai precisar aprender a codar alguma coisa específica. Mas eu sei que ele precisa aprender aquilo e eu sei quem vai ser a pessoa ideal para ensinar aquilo para ele. Então eu vou entender em qual momento da jornada aquilo ali vai entrar e eu vou entender em qual momento da jornada que eu consigo trazer aquela outra pessoa que tem esse conhecimento para ensinar para essa pessoa. Então o treinador ele não precisa ter todo o conhecimento do mundo, ele não precisa ser detentor da verdade, ele não precisa ficar 24 horas por dia ao lado da pessoa que está aprendendo. Ele precisa entender qual que é a jornada de desenvolvimento dessa pessoa, saber organizar a agenda dela e saber colocar pessoas específicas ali para fazer isso. É uma gestão. É uma gestão, é uma grande gestão. E o que é legal do treinamento em relação ao sucesso do cliente? De novo, a gente está falando de jornada. Então, para mim, eu gosto muito de gente, então por isso que para mim é um casamento perfeito. Eu trabalho com jornada de pessoas dentro de uma empresa, na área de treinamento, e trabalhando isso dentro de CS, eu trabalho também com a jornada do cliente, como é que a outra pessoa fora da empresa vai viver essa experiência também. Tudo se resume a jornadas.
E recentemente você teve essa experiência na Zigo de trabalhar treinamentos com times tanto em CS quanto em vendas, e vocês tinham uma forma de trabalhar um pouco diferente, em squads. Você consegue explicar um pouquinho pra gente como é que funciona? Legal. O que acontecia lá? Lá nós tínhamos algumas especialidades diferentes. Nós tínhamos a pessoa que fazia a implantação, então era especialista em entender ali qual que eram os objetivos daquele cliente, traçar os primeiros objetivos com ele e ensinar sobre a plataforma para ele. Nós tínhamos a pessoa que treinava, dava os primeiros treinamentos para esse cliente, então a gente chamava de teacher. Ele era a pessoa que dizia, beleza, já que você, cliente, quer aprender sobre isso, primeiro isso é o que mais te interessa, eu vou te ensinar como extrair valor disso e como utilizar isso dentro da plataforma. E depois tinha a última pessoa que a gente chamava de farmer, que depois era a pessoa que acompanhava o restante da jornada e continuava dando consultorias para esse cliente. Já alcançamos o objetivo que queríamos, qual vai ser o nosso próximo objetivo e como a gente vai chegar lá. O squad ele consistia em ter cada uma dessas especialidades em um mesmo time. Então era um time um pouco mais enxuto, que tinha a sua carteira, mas tinha uma pessoa de cada uma dessas especialidades lá dentro e tornava um time assim um pouco mais dinâmico e com conhecimentos mais diversos dentro da mesma carteira. Bacana. Então, de novo, não é a gente contratar um CSM, Exato. falar para ele fazer a jornada inteira, saiba tudo e ensine tudo para o cliente. Não, tem a ver com você entender as necessidades do cliente em cada momento da jornada e treinar também as pessoas de forma diferente em cada uma dessas capacitações para que em cada momento daquela jornada ela possa entregar aquilo que é esperado pela experiência daquele cliente. Dentro da técnica que eu tenho trabalhando, no firmezinho, dentro da consultoria, eu basicamente uso para explicar que o cliente tem 3 momentos. Ele precisa ser implantado, então, como é que isso aqui funciona. Ele precisa passar por uma fase de adoção, como é que eu vou fazer para usar isso aqui dia a dia. E depois lá o engajamento, onde ele pode decidir comprar mais, usar mais, indicar, enfim, todas as outras técnicas de CS. E isso tem tudo a ver com as pessoas que a gente tem atuando em cada um desses momentos. Sim. Tem a pessoa mais técnica, a pessoa que ensina melhor, a pessoa que é melhor para vender e vai fazer um upsell mais legal. Então, talvez tenha uma pessoa de vendas dentro da área de CS, porque tem a questão de pitch para vender. E compilar tudo isso num treinamento. Como que é esse dia a dia de um treinamento de equipe de CS? É bem interessante, eu acho que é importante a gente conseguir entender também 2 momentos do treinamento. Um primeiro que é um onboarding, então entrou uma pessoa nova, o que é tudo que ela precisa aprender para começar a executar a função dela. E o segundo momento que é o ongoing, então eu já tenho pessoas que estão executando aquela função. Como que eu faço elas se tornarem ainda melhores e em quais pontos que eu preciso que elas se tornem ainda melhores. Então é importante a gente distinguir esses 2 momentos. No momento do onboarding, que a gente precisa ensinar ainda essa pessoa a nossa forma de lidar com o cliente, quais são as dores do nosso cliente e tudo mais, eu sou muito a favor, eu sou muito defensor de que entender o processo de vendas é importante também. Porque querendo ou não, o vendedor ele está ali o tempo inteiro falando com aqueles possíveis clientes para mostrar como que a nossa plataforma, como que a nossa solução realmente pode ajudar aquele mercado que a gente quer atingir. Então não são só coisas relacionadas a técnicas de venda mesmo que estão presentes nisso, mas tem coisas relacionadas ao motivo e ao propósito do nosso produto de estar funcionando ali. Então, eu acho que isso faz bastante sentido de estar, assim, no primeiro momento de organizar a jornada de onboarding para aqueles que estão. Agora, para as pessoas que estão em ongoing, então, que estão ali já trabalhando continuamente, eu usava uma coisa que eu acho excepcional, eu acho imprescindível para utilizar nesses momentos, que são os dados. Eu não vou simplesmente chegar para o time e falar, agora vai todo mundo receber um treinamento aqui sobre tal coisa, vamos tirar metade da nossa tarde para aprender sobre como fazer escuta empática. Sendo que o meu time ele já pode estar bom naquilo, a gente já pode estar tendo resultado naquilo. Assim como eu não vou chegar num momento específico da jornada e falar, vamos rever esse momento específico da jornada e vamos ensinar todo mundo como fazer isso aqui de novo. O problema pode não estar lá, então através dos dados eu consigo encontrar os principais momentos de gap na jornada que eu tenho e a partir dali eu consigo dizer, entendi, é aqui que eu preciso ajudar, é aqui que a gente precisa treinar, é aqui que a gente precisa treinar. Em paralelo a isso, pedir a opinião do time também é importante. Então, pode ser coisa simples, você lança um forms lá para o pessoal, um forms do Google para todo o seu time, fala o que vocês acham que a gente precisa aprender melhor. Ah, eu acho que sim, a gente precisa de mais escuta empática. Eu acho que a gente precisa entender mais o mercado, porque quando eu vou explicar para eles sobre as ofertas para criar para o mercado do meu cliente, eu não sei o que dizer.
Então a gente precisa pegar essas coisas um pouco mais subjetivas também. E o dia a dia ele varia, né? A gente pode dar treinamentos que eu gosto de chamar de in-company, então a gente junta todo o nosso time de CS numa sala com alguém que vai nos trazer aquele conhecimento. E de novo, não precisa ser o treinador, pode ser uma pessoa do time, do outro time ou de outra empresa. Isso pode fazer de várias formas. E tem coisas que podem ser feitas mais com rotina. Então eu sei que o Pedro, na call X que ele tem que fazer com o cliente, ele não está tendo o resultado que se esperava, ele não está conseguindo atuar bem em cima daquela call. Então com o Pedro eu vou fazer outras coisas, outras ações mais específicas para ele. Eu vou fazer ali um call review, que eu vou pegar uma call dele junto com ele, a gente vai escutar e encontrar os pontos de melhoria, ou eu vou fazer um roleplay, que eu vou fazer aquela mesma call com ele, em que eu sou o cliente, ou então em que eu sou o consultor, para a gente discutir uma forma melhor de fazer aquela call ali juntos e a gente aprendendo juntos. Então isso eu vou tratar só com o Pedro. E a escuta empática que todo o time achou que precisava ser trabalhado, eu vou trabalhar com o time inteiro. E agora, os pontos do processo que eu vi que a gente está tendo gap, eu vou trazer todas as pessoas responsáveis por aquele momento do processo e a gente vai tirar todas as dúvidas, vai rever os pontos em que o pessoal não concorda para conseguir chegar num melhor consenso e conseguir, de fato, garantir que todo mundo entenda como fazer aquilo ali. Muito bacana. Então, são técnicas combinadas aí para chegar nesse resultado de ter essa união de processos, digamos assim, em que todo mundo está na mesma página, mas também que a gente está se preocupando com as pessoas e não só com os processos. Exatamente. Essa, para mim, é a grande sacada desse modelo de treinamento, principalmente que você aplica no mercado, de você entender necessidade da empresa, necessidade do colaborador, necessidade do cliente, fazer um mix disso tudo e pensar em alguma prática super bacana. Depois, se a gente tiver algum material sobre isso, acho legal a gente também compartilhar com a galera. Mas só essas 3 técnicas aí que você explicou, já tem muita coisa pra galera sair fazendo, não tenho dúvida. Sim, sem dúvidas. E, de novo, acho que é importante também ouvir o time e, como você falou, se importar com o que o time está precisando, não só com o processo. Tem até um exemplo de um momento em que a gente identificou um desengajamento no time e que o time disse que não estava compreendendo o processo. Então falamos, beleza, vamos fazer um projeto para a gente pegar esse processo, ouvir o que vocês acham melhor sobre ele, já que vocês estão atuando isso aqui no dia a dia, vocês que estão escutando o cliente no dia a dia, e vamos rever como é que a gente pode fazê-lo. O resultado final é que, na verdade, o processo mudou muito pouco, ele mudou pouquíssimo, mas o time se sentiu fazendo parte daquilo, o time se sentiu desenvolvido porque eles nunca tinham pego um processo para reformular, para desenhar e para entender cada momento da jornada ali naquele momento do processo. E assim a gente conseguiu ter lá até 2 vezes mais do que o time fazia em execução e até em 2 vezes mais da conversão de resultado que eles tinham em cima de cada call. Com um processo quase igual, então a gente não atuou muito em cima do processo, a gente atuou em cima do engajamento de um time que precisava se desenvolver em outras coisas, precisava se sentir ouvido e precisava se sentir parte daquilo. Então ouvimos pessoas, o processo não mudou muito e o resultado veio. Muito bacana. O treinador, ele tem algum papel na quantificação, por exemplo, a quantos CSMs eu preciso? Isso passa pelo treinador, porque ele está avaliando o time, ou isso é uma decisão mais de gestão? Eu acho que inicialmente isso é uma decisão mais de gestão, os gestores vão entender melhor quantas pessoas ali conseguem fazer o trabalho que precisa ser feito em cima da carteira, também entendendo o ticket médio para entender o modelo de atendimento que vai ser feito em cima disso. Mas quando o treinador ele entra, ele consegue entender até onde ele pode aumentar a conversão daquelas calls que estão sendo feitas. Então, se você tem uma jornada agora e tantas calls que você faz com os seus clientes para converter em tal resultado lá na ponta, em tal resultado de engajamento, seja em upsell, depende do que você está buscando naquele momento, o treinador ele consegue chegar nesse momento e começar a observar, beleza, a gente faz isso com tantas pessoas. Eu consigo pegar esse mesmo número de pessoas e a gente consegue aumentar em 10% essa conversão, a gente consegue aumentar em 20% essa conversão, a gente consegue ganhar mais eficiência em cima disso. Então, inicialmente o treinador ele não entra tanto com essa função de dizer quantas pessoas precisam no time, mas ele pode trazer um ganho de eficiência que faça com que os gestores revejam essa questão que antes eles tinham nas mãos deles também. E que o treinador também é importante para discutir isso junto com os gestores e acompanhar se de fato eles estão tendo esses resultados. Então, de novo, a gente precisa de dados, porque sem dados a gente não consegue olhar depois lá e falar, não, a gente realmente conseguiu fazer isso aqui funcionar. E sem dados a gente nem justifica o trabalho do treinador, na verdade.
Porque falar que o treinador não está tendo resultados, se você não tem dados para mostrar que realmente ele está aumentando a conversão no trabalho, é muito fácil. E vice-versa, né? Então, a gente precisa dos dados para isso. Bacana. No começo você citou empresas menores, empresas maiores. Empresas, por exemplo, que têm uma operação um pouco menor, que tem lá 5 CSMs, já faz sentido nessa tua visão não ter um treinador dedicado, mas, por exemplo, ter alguém do time olhando para isso, para capacitação? Em que momento faz sentido eu olhar para isso dentro da operação? Eu acho que faz sempre sentido e isso fala muito sobre a minha jornada de treinador para liderança, porque em certo momento da jornada eu vi como treinador, eu vi que o treinador ele precisa muito do trabalho dos outros líderes também. E que, inclusive, para conseguir um alcance maior do trabalho dele, porque aquilo que eu falei sobre eu encontrar o Pedro e trabalhar com o Pedro em cima da qual que ele não está fazendo bem, um treinador num time de 20 pessoas não vai conseguir fazer. Ele vai ter que passar o dia inteiro fazendo isso se ele quiser fazer com todos do time. Então, o líder tem que estar sempre olhando para o desenvolvimento das pessoas. Então, o treinador ele é importante para conseguir ensinar para o time como fazer isso, ensinar muito para o time de liderança também como fazer isso e para trazer essa filosofia de desenvolvimento constante. Mas eu acho que isso tem que estar sempre na cabeça do líder. Como que ele pode desenvolver as pessoas que estão trabalhando com ele, porque isso bate também em engajamento. Né? Então, de novo o exemplo do time que eu comentei que estava desengajado e a culpa era do processo. A culpa, na verdade, é porque eles não estavam se sentindo parte, eles não estavam se desenvolvendo. Quando eles voltaram a se desenvolvendo, eles voltaram a performar num número bom ali do que eles faziam em relação ao que eles faziam antes. E num time pequeno ainda, isso eu falo sobre o desenvolvimento contínuo das pessoas do time. Mas eu acho legal também o líder, né, o supervisor, o diretor, o coordenador, ele sempre estar desenvolvendo alguém para treinar, se não tiver um treinador no time, desenvolvendo alguém para treinar as novas pessoas do time. Porque essa pessoa, se ela gosta disso, ela vai se sentir motivada também. Isso era eu no início da minha jornada de CS. Eu me sentia extremamente motivado, eu até entregava mais o meu trabalho de dia a dia, porque eu podia ter alguém do meu lado para quem eu era exemplo, eu podia ter alguém do meu lado para quem eu podia desenvolver também constantemente. Então, ter alguém no time que vai te trazer esse suporte de treinar as pessoas novas, vai te ajudar e vai engajar essa pessoa também. Então, tem a diferença de eu fazer a gestão do processo e a gestão das pessoas, e eu treinar as pessoas está dentro de eu fazer gestão. Sim, treinar as pessoas está dentro de fazer gestão, porque fala sobre desenvolvimento e desenvolvimento é uma função do líder de estar fazendo continuamente com o time. Muito bacana. Ainda dentro da questão hierárquica, nós temos lá diretoria, temos coordenação, gerência. No começo você até falou, se eu tenho ali umas 9 pessoas, está na hora de eu colocar alguém para liderar esse time. Tem alguma fórmula mágica de quantificação de pessoas dentro de um time? Esse é o número mais falado que existe, né? De 7 a 8 pessoas é um número saudável para que o líder ele consiga estar dando atenção para cada uma das pessoas. Isso no modelo de gestão com o qual a gente traz hoje, tratando muito nesse universo de startups ou de gestões que estão mais voltadas para as pessoas. Se você tem mais do que 9 liderados ali, fica muito difícil você conseguir fazer one-on-one com cada um deles, fazer touchpoint com cada um deles, entender como é que eles estão no início do dia, como é que eles estão no final do dia. Você pode até conseguir olhar para os processos, mas você conseguir olhar para a motivação, até mesmo intrínseca de cada uma das pessoas com quem você está trabalhando, se torna muito difícil se você tem mais de 9 pessoas nesse time. Então, o número que muito se fala é de 7 a 8. Vão ter líderes que vão conseguir trabalhar com mais, isso não é uma ciência exata, né? Mas é uma ciência pautada em muito bom senso ali, em muitas pesquisas feitas também. Então, 7 a 8 é um número legal, tem muitas empresas que estão trabalhando com muito mais que isso, não porque querem isso, mas é porque estão... É o que dá para fazer agora. É o que dá para fazer nesse momento, né? Então, 7 a 8 ali fica um númerozinho mágico. Bacana. Você citou uma técnica que eu gosto muito, que é o one-on-one. Explica pra gente, por favor. Legal. O one-on-one é uma técnica em que você tem um momento mais individual com o seu liderado para conseguir conversar um pouquinho melhor com ele. Nele é interessante você entender não só o trabalho que ele está fazendo ali no dia a dia, mas também as motivações intrínsecas dele para conseguir trazer isso sempre para ele continuar mantendo ele motivado. Mas ali você vai conseguir trazer um histórico de como está sendo também o trabalho dele, para entender o que ele está fazendo bem, o que ele precisa melhorar, o que você como líder precisa ajudar ele. É uma conversa bastante franca,
para ajudar esse liderado e também entender questões como o desenvolvimento desse liderado. Então, conseguir fazer uma projeção com ele a médio e a longo prazo também vai bater na motivação dele e também é importante tanto para ele se sentir motivado e trabalhar bem, como para você como líder conseguir prever e projetar como vai ser a sua área com aquele liderado se desenvolvendo no futuro também. Então, o one-on-one é um momento de uma conversa franca, de entender como aquele liderado está trabalhando, como ele está se sentindo, onde ele quer se desenvolver, para onde ele quer ir e onde você, como líder, consegue ajudar em todos esses pontos da jornada. Muito bacana. E aí começa a ficar complexo. Se eu já tenho liderança e se eu já tenho treinador, eu faço one-on-one com quem? Se já tem liderança e já tem o treinador, faz com a liderança. Com a liderança. Faz com a liderança. O one-on-one, ele não vai tirar as conversas de rotina com o seu liderado. As conversas de rotina que eu digo não são nem coisas setadas, mas é o feeling mesmo de estar perto do seu liderado, se importar como que ele foi embora daquele dia que foi mais desafiador, como que ele está se sentindo no início daquele dia em que ele vai ter um desafio diferente. Então, isso tem que continuar acontecendo entre o líder e o liderado. E o treinador, ele com certeza vai ter momentos interessantes com esse treinando também. Porque é importante para o treinador ele entender o que motiva esse treinando também. Apesar do momento ali mais próximo com o treinador mesmo, poder ser um pouco curto em algumas situações, é importante para o treinador entender isso. E por não ser necessariamente uma visão de líder e liderado, às vezes o liderado ele sente até mais à vontade para alinhar algumas coisas. Então, é uma função do treinador também ter a maturidade de sempre encorajar esse liderado a falar as coisas que ele precisa falar para o líder também. E é uma maturidade e uma confiança que o treinador tem do líder, que o líder tem no treinador também, de escutar esse treinador e de entender também quando esse treinador fala, líder, cara, você tem que escutar um pouco mais os seus liderados. Esse liderado aqui, ele está com alguns problemas que eu acho que não são questões técnicas, mas uma questão de liderança que está vindo, que as coisas não estão muito claras, ou que o desenvolvimento ele queria que estivesse indo para um lado ou não está. Então, não é uma questão, isso tem que tomar cuidado, não é uma questão do treinador escutar o liderado e fofocar para o líder. Dá um puxãozinho. Não é essa questão, mas ele conseguir encorajar os dois lados a melhorarem a comunicação. Porque se o treinador ele quer aumentar a eficiência do time, a comunicação entre o líder e o liderado também vai ser um foco do trabalho dele. Muito bom. Entendi tudo isso daí, entendi responsabilidade de liderança, hierarquia, treinador. E olha que é complexo, hein? Quero fazer amanhã, João. Por onde eu começo? Por onde começa? Para mim, eu aprendi isso quando eu fui para a área de treinamento, quando eu voltei para a CS na área de treinamento. Primeiro ponto sempre é estruturar bem os seus processos e a sua jornada. Porque se você não tem muito claro o que é feito com esse cliente, como que é feito e quando que é feito, estruturar o tempo em que cada uma das coisas acontece, como que o treinador vai conseguir treinar as pessoas em cima disso? O treinador, a cada pessoa que ele treinar, ele vai estar criando um novo processo, se ele não tiver um processo bem definido. E isso vai dificultar muito a vida do treinador. Então, quando eu voltei para a área de CS para estruturar treinamento, primeiro a gente fez um trabalho de, vamos juntar todo mundo aqui e estruturar muito bem esse processo. Então, desenha muito bem o seu processo, desenha quais são os momentos de contato que você tem com o cliente e como que cada um deles é feito. Não precisa nesse como escrever um roteiro. A gente fala, olá, tudo bem, meu nome é não sei o quê. Não, mas fica chato, né? Mas escreve um framework de, por exemplo, início da minha call é a introdução da call. Tem que existir um momento de apresentação, tem que existir um momento de alinhar o que vai ser aquela call com o cliente, tem que existir um momento de dizer quais são nossos objetivos com ele ali e quanto tempo isso vai durar. Legal, o escopo da call vai acontecer tal coisa e no final a gente tem que alinhar com ele os próximos passos, deixar claro quando que eu vou entrar em contato de novo, esse tipo de coisa. Se você cria um framework, o treinador consegue treinar as pessoas em cima disso e consegue garantir que todo o time está trabalhando de forma alinhada. Sem isso não tem como Esse trabalhar. É o famoso playbook? Esse é o famoso playbook, exatamente. Vai criando um playbook muito claro de o que a gente faz, qual é essa call, como que a gente faz, o que a gente fala nessa call, não roteiro, faz o frameworkzinho, não, que dê um pouco mais de espaço de liberdade para as pessoas, mas garanta alinhamento entre todos. E quando que se faz isso? Essa call é 2 semanas depois de implantar, essa aqui é 2 semanas depois da call anterior, e assim vai ser mais claro e vai ser melhor de entender como garantir o alinhamento do time e o desenvolvimento de todo mundo. Então, o primeiro passo de treinamento não é nem treinar. O primeiro passo é garantir que o seu treinamento vai ser bem alinhado entre todas as pessoas do time. Então, cria o playbook.
Que tem tudo a ver com decisão estratégica, com liderança, com tático, com operacional, e aí mistura tudo. Tem tudo a ver, isso tem até a ver com como que o treinador ele vai se comunicar com as outras lideranças também. Porque se não está bem definido, criar uma rixa ali entre treinador e lideranças é dois toques. Porque as lideranças estão ali há mais tempo e sabem que se faz de tal jeito. O treinador chegou para estruturar um novo processo e ele está ensinando alguma coisa que ficou um pouco fora de como as lideranças achavam que era feito. Então senta todo mundo, liderança, treinador, liderados que estão em contato direto com o cliente e definem como que isso vai ser feito. Todo mundo concordou que assim é a melhor forma, todo mundo conseguiu extrair conhecimento disso, agora sim o treinador vai começar a treinar as pessoas em cima disso. E aí o segundo passo é conseguir entender essas diferenças também entre o onboarding e o ongoing. Sempre se lembrem disso. Estruturar o treinamento para quem está entrando cru na empresa e estruturar o dia a dia ali de desenvolvimento contínuo para quem já está nessa empresa. E use os líderes a seu favor também para conseguir escalar esse processo e fazer com que a comunicação entre liderança e liderado seja parte do ganho de eficiência na área. Muito bom. Excelentes dicas. Se alguém quiser uma dica a mais, onde é que as pessoas te encontram? Redes sociais? Onde é que as pessoas me encontram? Podem me buscar no LinkedIn. Eu não estou lá como Joãozinho, na verdade, estou lá como João Victor Fernandes, mas podem me buscar lá no LinkedIn. Sou super aberto para trocar ideia, aprendi muito fazendo bench, eu acho que é uma das formas que a gente mais aprende dentro desse mercado, é um mercado super aberto para isso. E acho que quanto mais a gente faz bench, mais compartilha o conhecimento, mais todos nós ganhamos força nesse grande movimento de trazer o sucesso para o cliente. Então, dê um toque lá, falem comigo, eu troco ideia com vocês abertamente, a gente combina um horário e vamos crescendo juntos. Boa. Obrigada por ter vindo participar aqui com a gente. Obrigada para você que está assistindo mais essa aula incrível. A gente se vê na próxima. Obrigado. Tchau, tchau.